Mas Ele pode fazer pelo poder do Teu nome. Assim nós cremos e assim nós pedimos em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Tem toda uma logística aqui para preparar. Gostaria de convidar a abrir sua Bíblia comigo, Mateus 9, e a gente vai ler o versículo 17. Diz assim o texto: Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebenta. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Esse texto que eu preparei, que Deus puxou no meu coração essa semana para compartilhar com a igreja, ele é um texto que fala sobre avivamento. E avivamento é um tema que a gente conhece muito, e que a gente sempre ora, uma hora ou outra, a gente acaba tocando nesse assunto. Porque o ser humano em si ele é muito acomodado. Então eu creio que Deus, todo momento, tem que ficar nos tirando do nosso conforto, da nossa situação muito cômoda às vezes, para que realmente a gente tenha um avivamento dentro de nós. Então esse texto aqui, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é qual o contexto desse texto, qual o contexto que foi escrito isso. Lá na
essa época que Jesus falou de odre aqui, era a época que se fazia o vinho e colocava no odre. Então, como que era feito o vinho? O vinho, as pessoas pisavam na uva em determinado lugar, depois aquele suco da uva ele escorria para um outro lugar, esse lugar tinha uma peneira, e aquele suco passava pela peneira e ia para um outro lugar, aonde ele já ia limpo, porque as impurezas ficavam na peneira. E depois tinha um outro, como se fosse uma valeta, assim, onde o suco escorria, para chegar e colocar nos odres. O odre ele era o recipiente, ou seja, ali que guardava-se o vinho. Então colocava-se o vinho novo, no odre novo, e amarrava a boca do odre. Então era dentro dessa ideia que Jesus diz esse texto aqui. Uma outra coisa aqui, que eu queria dar como introdução, é que Jesus estava na casa de Mateus, segundo o texto de Lucas. Então Mateus convidou para um grande banquete e Jesus estava lá. E lá junto com Jesus existiam várias pessoas. Então lá a Bíblia fala que existiam os pecadores, os publicanos. Lá a Bíblia diz que estavam os discípulos de João. Lá a Bíblia diz que estavam os discípulos de Jesus. Enfim, tinha muita gente ali. E é nesse contexto que Jesus lhe fala esse texto aqui. Ele fala para esse povo. Quem fez a pergunta para gerar essa resposta de Jesus foi os discípulos de João, segundo Lucas. Os discípulos de João perguntaram para Jesus: por que nós jejuamos? Por que os fariseus jejuam, mas por que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus diz, pode os convidados ficarem no luto enquanto o noivo está presente? E aí ele diz esse texto aqui, que não se deita vinho novo em odre velho. O que Jesus está tentando dizer era que enquanto Jesus estava ali presente, ele estava preparando os discípulos. Não só os discípulos, mas ele estava preparando eles com o Evangelho, com a palavra de Deus. Porque a única coisa que pode transformar o odre velho em um odre novo é a palavra de Deus. Então Jesus ele fala assim, ainda eles não estão prontos, mas quando eu for, aí sim, aí eles estarão prontos. E aí o Espírito Santo vai poder encher eles, porque eles estarão prontos com a minha palavra e eles serão odres novos. Então, mais ou menos dentro desse contexto que Jesus ele vai falar essa palavra. E aqui Jesus ele diz que a preservação do vinho não depende a preservação do vinho novo depende do odre. Se o odre for velho, não há preservação. Uma outra coisa é que o vinho novo ele representa o enchimento de Deus, mas o odre representa um caráter transformado. O odre somos nós, o vinho é a presença de Deus em nós. Então Deus ele não coloca vinho novo em pessoas que são mau caráter, em pessoas que não têm compromisso com Ele, em pessoas que não têm compromisso com a sua palavra. Deus não coloca vinho novo. É isso que Jesus queria dizer. Então, dentro dessa ideia, eu coloquei um tema aqui para a gente compartilhar essa manhã, que é o avivamento do odre novo. Como que isso pode acontecer? Na nossa vida, muitas vezes a gente caminha, mas a gente vai, nesse caminhar nosso, colocando algumas coisas na nossa vida que vão ficando nela, que não são de Deus. Que Deus precisa tirar isso de nós. Dentro disso, a gente vai... Tem várias coisas, mas eu citei algumas aqui. O primeiro delas é que a gente deve fugir da religiosidade. Porque a religiosidade, ela é talvez a maior característica do odre velho. Então aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus ele fala também dos fariseus. Os fariseus ele era uma personificação do que é ser religioso. O religioso é aquele cara que ele dá mais valor para as circunstâncias, para as leis, do que para as pessoas. É aquela pessoa que dá mais valor para a regra do que para as pessoas, para a vida. Tem muita gente, eu já vi isso, creio que todo mundo já viu, que coloca no carro televisivo grande, propriedade exclusiva de Jesus. Mas aí, em situações pontuais, lógico que eu estou falando de situações normais, mas situações pontuais, dia de chuva, às vezes a pessoa vai embora para casa, depois do culto, e tem vários irmãos que precisam de carona, que saem na chuva, e a pessoa vai embora com uns 4 lugares vagos, vai sozinha. Como que é a propriedade exclusiva de Jesus?
Então isso é uma característica de religiosidade, porque ele veio para a igreja, mas ele voltou, tipo, ele veio só para assistir o culto e voltar, ele se preocupou com as pessoas. Não estou falando aqui que a gente deve fazer, deve dar carona toda hora, não, mas não é isso, são situações pontuais. Se você está indo para casa, se a pessoa está chovendo, está difícil, você pode levar alguém, faça. Né? Isso a gente deve fazer. Acho engraçado que tem a Miriam, que ela não é da nossa célula, mas é uma amiga nossa que sempre vem aqui na igreja, é líder de célula também, e ela sempre dá carona. E ela dá carona para todo mundo. Eu acho legal ela porque ela é uma pessoa assim, um exemplo. Assim. Ela pega o carro dela, o carro dela conhece o Curitiba todo. Porque ela dá carona para um, dá carona para outro, dá carona para outro. E dia de chuva ela sabe, fulano não vai ter como ir, vou dar carona para ele. E ela chega bem mais tarde na casa dela por causa disso. Ontem aconteceu algo também assim, um exemplo positivo, bem legal. Ontem vocês viram a chuva que estava, né? E aí eu marcamos célula e combinamos de se encontrar aqui na igreja. E aí nós viemos de carro, eu, a Cassiana, a Evelise, e chegamos aqui para pegar o Mateus e o Francisco. Né? E aí a gente chegou, debaixo daquele pé d'água, estava lá o Mateus todo de capa assim, preta, parecia um mormon, né? Preto. E o Francisco de guarda-chuva do lado dele, assim, ó. E aquele pé d'água, só os dois na frente da igreja ali. Aí quando eu cheguei, eu olhei para eles e falei, nossa, que orgulho. Eu acho que esses aí são todo líder de célula que vai ter pessoas assim na sua célula. Porque, sabe as pessoas compromissadas, assim, que o pé d'água que estava onde, para a gente sair foi difícil. Interessante que a gente foi, a célula foi uma bênção. E aí na volta, estava pior ainda, chuva. Estava pior, a Cassiana não conseguia enxergar nada na frente. Só um parênteses, na ida a gente pegou 2 ruas contramão, né? Parecia filme, assim, a gente pegou 2 ruas contramão. E não foi por mal, né? Que a gente não viu. Mas até nisso Deus abençoou, que a última rua contramão era a rua de onde a gente queria chegar. A gente chegou. Na volta, a gente voltando, muita chuva, a Cassiana ligou o ar quente, já começamos a sentir aquele cheiro de carne queimada dentro, assim, tanto estava quente o lugar. Ela ligou no máximo do ar quente, não vencia, e ela assim, olhando e lá, na avenida ali, que tem várias vias, a gente não sabia se estava no meio, se estava do lado, tinha que cuidar. Mas Deus é muito bom, porque Ele nos guardou. E por que eu contei essa história? Isso é um exemplo que a gente poderia ficar em casa acomodados, por exemplo. Né? Está chovendo, está difícil de ir, né? Porque o comodismo é uma das características da religiosidade, é o comodismo. Eu lembro que quando o pastor Valdo comentou aqui, ele falou uma frase bem legal, ele falou assim que a tradição é a fé viva de pessoas mortas, ou seja, Pedro, Tiago, João, eles morreram já, mas eles deixaram para nós uma fé viva. Essa fé que a gente vive ainda hoje. No entanto, o tradicionalismo é uma fé morta de pessoas vivas, que é uma fé que não gera nada, uma fé morta. E o pastor Walter comentou isso é uma característica dos fariseus. Né? E é interessante porque o fariseu ele carrega essa fé morta, e essa fé que o fariseu carrega ela é impossível de carregar o novo de Deus. Por isso que quando Jesus ele vem comentar aqui, ele vem falar que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Uma coisa que não expliquei aqui, mas vou explicar agora. Como que era feito o odre? O odre era feito de pele de animal. Então vamos supor, lá pegava-se o animal, matava-se, tirava a pele dele, e o que fazia? Cortava-se as pernas, ali onde está a pele, cortava-se os buracos da perna, todos eles. Cortava-se o buraco do rabo e cortava-se a parte do pescoço. Então, selava-se toda a pele. Selava os buracos da perna, do rabo, só deixava aberta do pescoço. Então, essa pele, ela era como se fosse colocada dentro de um vaso de barro ou de madeira, colocada assim. Imagina que isso aqui é o vaso, a pele era colocada dentro. Só que isso era grande, né? Colocada dentro, a pele toda, e aqui ficava o buraco no pescoço. Então, quando se colocava o vinho dentro e amarrava-se aquela pele, e dentro daquele processo é que fermentava.
Então, quando o vinho novo fermentava ali, ele esticava a pele, né, que ficava dentro de um recipiente. Então, por que Jesus ele fala esse texto? Ele diz o seguinte, que o odre velho, ele se acostuma com as coisas velhas, com o vinho velho. Porque o que acontece? O odre velho, ele estica com a fermentação do vinho, e daí ele mantém ali. Depois que ele mantém, ele não consegue esticar mais. Se você tirar aquele vinho velho e colocar um vinho novo, ele vai arrebentar. Por quê? Porque ele se acomodou ali. Ele se acomodou ali, e devido ao teor alcoólico, vai perdendo a elasticidade que tem na pele do animal. Então ele não consegue mais esticar. Então ele se acomodou. Então, quando Jesus ele fala assim que o odre velho não pode receber o vinho novo, ele está falando principalmente quando a gente se acomoda, né? De pessoas que se acomodam. Quando eu falo de pessoas, eu falo de mim e de você. Eu falo de pessoas lá longe, né, distante, eu falo de nós. Muitas vezes a gente se acomoda. Então é difícil para mim e para você a gente deixar velhos hábitos que a gente faz. Por exemplo, um deles, bem simples, que a gente faz e que é difícil deixar. Eu sempre sento naquele canto ali da igreja. Eu chego sempre ali. E os jovens que são casados, os jovens que estão há mais tempo na igreja, sentam naquele canto. Aqui no meio, os adultos. Aqui, os adolescentes. É até engraçado, porque parece que foi tudo combinado, né? Então, assim, não é que a gente faz por mal, é porque é meio que natural da gente. A gente se acomoda com isso. Eu sempre sento ali, daí um tempo atrás eu falei, não, você está em outro lugar, vim sentei ali no meio. Daí eu me senti tão estranho, assim, olhando, nossa, tinha gente que eu nunca tinha visto, né? Você fica desconfortável, a palavra seria. Mas é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer tirar a gente do comodismo, sabe? A gente é muito acomodado. Aquilo que está bom para a gente não quer mexer, né? E todo ser humano, ele tem essa dificuldade. Inclusive, os fariseus da época de Jesus. E uma coisa que o Evangelho ele tem que fazer em nós é causar mudança. Porque a mudança é a essência do Evangelho. O pastor Paulo até comentou um tempo atrás aqui que a mudança é a essência do Evangelho. Tanto que o Evangelho é chamado de Boa Nova, mas não chega a chamado de Velha Nova, né? Mas é Boa Nova, ou seja, a mudança é essencial do Evangelho. E a gente vê aqui nesse texto que os fariseus viviam uma vida religiosa, acomodada, e quando Jesus ele traz um Evangelho de mudança, traz um Evangelho onde as pessoas precisariam renunciar a algumas coisas, eles rejeitam a Jesus e rejeitam o seu Evangelho. Então aqui fica um desafio para mim, um desafio para você. Não rejeite o Evangelho de Jesus. Não seja um fariseu. Mas viva o novo que Deus tem para você. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar do odre velho é isso, é o comodismo. Que a gente possa sair desse comodismo, fugir desse comodismo. Porque o comodismo ele é o inimigo do avivamento de Deus. É o inimigo do avivamento. A segunda coisa que eu queria compartilhar é que a gente deve fugir também da inflexibilidade. Como eu falei, o teor alcoólico que fica no odre, ele vai desgastando a pele do animal e ele elimina todo aquele colágeno que tem ali. Então, a pele do animal ela não fica mais flexível. No início ela é flexível, depois ela não fica mais flexível, ela fica rígida. E por isso não pode receber o vinho novo. Isso nos dá o entendimento de que a gente deve fugir da inflexibilidade, porque tem muitas pessoas que são inflexíveis. Como eu disse, quando eu falo pessoas, eu falo de mim. Muitas vezes eu sou inflexível, eu creio que muitas vezes você também é inflexível. E o problema de ser inflexível é que a gente é inflexível com todas as coisas, principalmente com o Evangelho. O Evangelho, quando alguém aceita o Evangelho de Jesus, a gente chama de conversão, a pessoa se converteu a Deus. Evangelho significa, a palavra de conversão significa metanoia, que é a palavra grega. Então, metanoia ela tem vários sentidos, mas o principal delas é mudança de mente. E aí ela tem outros 3 sentidos interessantes, que fala que é mudança de atitude. Ou seja, mudança de atitude para com Deus, mudança de atitude para com o próximo e mudança de atitude para comigo mesmo. Então, assim, se eu tinha uma atitude para com Deus, uma atitude
que de repente eu orava pouco, eu buscava pouco a Deus, agora eu mudei a minha atitude. Agora eu vou buscar a Deus, eu vou tentar conhecer a Deus, porque mudança de atitude para com Deus. Mudança de atitude para com o próximo. Às vezes eu não amava o próximo, não fazia o bem para as pessoas, não queria estar próximo às pessoas. Mas agora eu vou mudar essa atitude para com o próximo. Mudança de atitude para comigo mesmo. Então o Evangelho, ele traz essa mudança. Tanto que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Só que tem gente que é tão inflexível como o outro é tão inflexível que ele não quer ser ensinado por Deus, ele não quer ser corrigido por Deus, ele não quer ser repreendido por Deus, muito menos, e muito menos quer ser instruído por Deus. E muitas vezes eu fico fazendo isso, às vezes Deus fala para me fazer algo, e eu vou lá e faço outro. Por que a gente faz isso? É como o pastor que veio aqui de missões falou, é o pecado que está em nós. O pecado que está em nós, o homem velho, ele se levanta a todo momento. E ele quer fazer com que a gente se afaste de Deus. Então, essa inflexibilidade é uma característica do homem velho. Nós devemos ser flexíveis para com o Evangelho, para com as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Uma terceira característica do homem velho, que a gente deve fugir também, é a incredulidade. Não sei se tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus, mas eu creio que essa palavra, ela é principalmente para você que não aceitou Jesus, mas é para cada um também aqui, que é a incredulidade. Por quê? A incredulidade, são pessoas que não creem mais no agir de Deus, são pessoas que não creem mais no novo de Deus. E Deus tem algo novo para a gente, em todo momento, em todo tempo. Só que quando a gente não crê mais nisso, a gente está sendo incrédulo. E para você que não aceitou Jesus, eu queria te dar só dois motivos que você precisa. Acho que dois motivos que vão te convencer a aceitar Jesus. Não sou eu que vou te convencer, mas dois motivos que são mais que suficientes para uma pessoa aceitar Jesus, para uma pessoa querer conhecer Jesus. O primeiro motivo é o amor de Deus. O amor de Deus, o pastor Vanderlei comentou aqui no domingo passado, ele é incondicional. Ou seja, o amor de Deus, ele não tem como nem a gente explicar o amor de Deus. É como se, o pastor Vanderlei fez essa ilustração, mas eu vou fazer de novo. É como se você tivesse um filho, como se eu tivesse um filho e eu desse o meu filho para morrer no seu lugar. Eu não daria. Por mais que eu goste de cada um aqui, eu não daria meu filho. E muito menos você daria o seu filho para morrer por uma pessoa boa. Sabe? Não uma pessoa ruim, mas uma pessoa boa, uma pessoa que você sabe que é uma pessoa boa, que você gosta, você não daria o seu filho para morrer por ele. E muito menos você daria o seu filho para morrer por um bandido, para morrer por um assassino. Você não daria. Mas a Bíblia diz que Deus deu seu filho para morrer quando a gente era todo errado ainda. Ou seja, quando a gente representava esse bandido, esse assassino. Porque a Bíblia fala assim que Deus deu o seu filho quando nós ainda não éramos pecadores, quando a gente era ainda murmuradores, quando a gente fazia tudo errado, Deus deu o seu filho por mim e por você. Então, esse é o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Esse é um desafio para você que ainda não aceitou Jesus, a crer em Jesus, a fugir da incredulidade, a crer em Jesus e crer no novo de Deus. Porque ele deu o seu filho, e a Bíblia fala que é o único filho, ou seja, ele não tinha dois, sabe? Ele deu um dos seus filhos. Não, ele deu o único, só tinha um e ele deu, para morrer por mim e por você. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, está lá em Lucas 11, a partir do versículo 21, quando Jesus ele fala assim, enquanto o valente guarda a sua casa, os seus bens, eles estão seguros. Mas depois que chega um outro valente, mais valente do que o primeiro, ele toma aquilo que está na sua casa e reparte os seus despojos. Então, o que Jesus está falando ali? Ele está falando o seguinte, que imagina você tem uma casa, e aí você sabe que o inimigo vai vir. Então você vai lá, você
coloca tábua na janela, coloca umas ripas na janela, fecha a janela com durex, coloca fita isolante, e vai fechando, vai trancando, vai colocando. Na porta eles colocam umas fechaduras tetras, você prega mais umas ripas para garantir, você fecha tudo, você compra de repente aquele seriado lá do Jack Chan, do Duro de Matar, para você treinar, para você ficar bom de luta, e você se fecha dentro da sua casa e beleza, você está protegido. Você usa toda a sua força, toda a sua inteligência, tudo aquilo que você tem de melhor para se proteger. Então, você está seguro, e você fica seguro ali por um bom tempo. Só que de repente, você olha para o buraco da fechadura, e aí você olha e vê que está vindo um inimigo para você. Aí você olha, você sabe que esse inimigo, ele é bem mais forte que você. Você vê que aquilo que você fez com a sua força, as coisas que você colocou na sua janela, as fitas que você colocou lá, as madeiras, os pregos, as fechaduras da porta, se você tiver com armadura, a tua armadura, você vê que tudo que você fez não vai ser suficiente para vencer esse inimigo. Por quê? Quando você olha para esse inimigo, você vê que ele é mais forte que você vê que ele vem com um lança-mísseis nas costas, para começar. Do lado dele há um tanque de guerra acompanhando. Do outro lado há um helicóptero com mísseis apontado para você. Atrás dele há um exército todo. Aí você olha e vê que tudo aquilo que você fez não vai adiantar. Não vai. O que você precisa nesse momento? Você precisa de alguém mais valente do que esse inimigo. E quem é alguém mais valente que esse inimigo? Jesus. Esse é o segundo motivo para que você que não creu em Jesus deve crer, e para que nós que cremos, devemos fugir da incredulidade. Porque Jesus, ele é o valente que guarda a nossa casa. A Bíblia fala que o diabo ele está como um leão ao redor da gente, e ele quer nos derrotar, ele quer nos derrubar, e ele tem uma arma muito poderosa para isso, que é o pecado. Mas Jesus, ele é o valente que guarda a nossa casa. Sabe? A gente não luta com a nossa própria força, a gente não luta com as nossas armas, mas quando a gente aceita Jesus no nosso coração, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Jesus ele é o valente que guarda a nossa casa. E ele é mais valente do que qualquer exército. Ele não precisa nem de exército para derrotar o nosso inimigo. Então, a gente deve fugir da incredulidade. Se você não aceitou Jesus ainda, guarde essa palavra no seu coração, é um desafio para você também. Uma quarta coisa que eu queria comentar então é sobre o avivamento do outro novo, sobre aquilo que o texto diz. Para a gente receber avivamento, a gente tem que aceitar primeiramente a restauração que vem de Deus. Se a gente não aceitar a restauração que vem de Deus, a gente não recebe avivamento. Todos nós queremos receber um avivamento, ou seja, ter uma igreja avivada, ter pessoas que convivem com a gente que são avivadas. Mas o avivamento é algo que acontece dentro de nós. Não existe avivamento que começa fora. O avivamento começa dentro de nós. Para se ter avivamento é preciso a gente renunciar a algumas coisas. Para se ter avivamento, nós precisamos desacostumarmos com as coisas erradas que estamos fazendo e acostumarmos a fazermos as certas. É interessante porque, não sei se você já pensou nisso, mas a gente tem a mania de pensar o seguinte: que a gente é normal. A gente tem a mania de pensar assim, que a gente é normal. Que Jesus, que por a gente ser normal, é difícil você chegar, a gente ser como Jesus. A gente tem a gente vê isso na mente da gente. Por a gente ser normal, é difícil ser como Jesus. Só que na verdade é o contrário. Na verdade, Jesus é o normal. E a gente tem esse padrão para a gente alcançar. Só que a gente tem dentro que a gente é normal, é difícil ser como Jesus. Não, mas Jesus é normal, é nós que estamos errados. É nós que aprendemos, nós que acostumamos a fazer as coisas da maneira errada. Nós que acostumamos a fazer as coisas de uma forma errada. Não sei se você já ouviu falar aqui da Síndrome de Estocolmo.
em 1973 ou 53, não me lembro agora. Lá na Suécia aconteceu um fato interessante. Bandidos, eles invadiram um banco e eles pegaram as pessoas como reféns ali no banco e eles amarraram as pessoas com bombas no cofre. Então eles amarraram todos os reféns com bombas amarradas no corpo deles, amarrados no cofre. E aí a polícia chegou e houve todo aquele tempo de espera, aquele tempo ali, se passaram um bom tempo. Então, durante esse tempo, os bandidos acabaram se rendendo para a polícia. Só que a polícia foi pegar os reféns para testemunhar contra os bandidos, para conversar com eles, para ver o que os bandidos tinham feito. E os reféns, eles não queriam testemunhar contra os bandidos. Eles, na verdade, eles queriam testemunhar a favor dos bandidos. E a polícia achou estranho aquilo, mas como que eles vão testemunhar a favor? Se eles foram amarrados com bombas ali e tal. Porque o que aconteceu? Durante aquele tempo que eles ficaram ali, cercados, sitiados, de repente, os bandidos viram em determinado momento que eles não iam conseguir, eles iam ter que se entregar. Então, o que os bandidos faziam? Vinha um dos bandidos, pegava lá um lanche, dava para uma pessoa que estava amarrada, ó, te dá isso aqui e tal, fica tranquilo, fica calmo, não vai acontecer nada com você. A gente não quer mal de você. Vai dar tudo certo, vou te dar um lanche aqui, pode ficar tranquilo, tá? Eu estou aqui com você. Aí, a mesma coisa, outros bandidos vinham e faziam a mesma coisa. E, passado esse tempo, não sei se foram 5, 6 dias, um bom tempo, criou-se no coração dos reféns uma seguinte mentalidade: eles não são tão maus assim, porque eles me ajudaram, eles deram água comigo, me pediram, eu não quis ir no banheiro, eles me tiraram dali e me levaram no banheiro. Eles não são tão maus. Então isso ficou chamado como síndrome de Estocolmo, é uma doença. Ou seja, é quando você se acostuma tanto com o mal, que de repente o mal já nem é tão mal assim. Sabe? O mal já nem é tão mal. E isso traz uma vida toda destruída depois. Porque não é esse o propósito que Deus tem para nós. Deus tem o propósito de nos encher com o vinho novo. Mas o vinho novo, ele é a presença de Deus, ele é o avivamento de Deus, é o Espírito Santo. E o que precisa ser avivado não é o vinho novo, é o odre. A gente se preocupa muito com o vinho. Não, mas o vinho não. O vinho é o Espírito Santo, ele já é avivado. O que precisa ser avivado é o odre. Por quê? Porque se você não for avivado como o odre, você não vai receber o novo de Deus. Então, aconteceu isso, essa síndrome de Estocolmo, quando a gente acostuma com o pecado. Eu trouxe uma ilustração aqui para fazer com vocês. É algo bem simples, tá? Jeremias 23, 29 diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Como um martelo que esmiuça a pedra. Então a palavra de Deus é como um martelo. Eu trouxe um martelo aqui. Vou fazer uma ilustração para vocês. Às vezes, dentro de nós, a gente tem coisas que a gente nem sabe que tem, né? E é interessante essa palavra, porque diz que a palavra de Deus é como um martelo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo da palavra de Deus? É mostrar o que nós temos dentro de nós. E é interessante, quando você lê a Bíblia, Deus não mostra o que você tem dentro de você para outra pessoa, Ele mostra para você. Sabe? Porque assim, se eu leio a Bíblia, então, Deus mostrou o que eu tenho dentro de mim. Muita coisa errada. Então eu não tenho nem tempo de olhar o que o outro está fazendo de errado, eu tenho que cuidar das minhas. Agora, quem não lê a Bíblia, aí ele tem tempo de ficar olhando o que o outro está fazendo. Você está fazendo errado isso, está fazendo errado. Por quê? Porque ele nem está olhando para dele. Porque todos nós temos coisas dentro de nós que desagradam o coração de Deus. Quando
Jesus dá essa palavra que o odre, ele é muito importante, porque o odre é quem vai receber o vinho novo de Deus. Ele está falando que, olha, o que realmente importa, o que importa para Deus não é o que tem fora, não é se você penteia o cabelo para vir para a igreja, não é se você veste roupa azul, verde, não é se você compra coxa, não é isso, né? Mas é o que você tem dentro de você. Então, aqui eu coloquei algumas sujeirinhas assim, que a gente tem dentro, e coloquei alguns papéis. Um desses papéis diz assim, leitura medíocre da Bíblia. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente chega, passa-se uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas, durante a semana toda a gente lê 1, 2 versículos, 3 versículos. Isso é uma leitura medíocre da Bíblia. E se você não lê a palavra não pode te mostrar, não pode te renovar, não pode fazer algo diferente com o outro, transformar o outro velho em outro novo. Uma das coisas que a gente pode ter dentro da gente também, eu coloquei aqui, coloquei alguns principais só, é falta de oração. Muitas vezes a gente ora aquela oração mágica, né? Senhor, muito obrigado, papai, dorme. E quarta-feira passada a gente viu aqui, eu peguei aqui também na culto de oração, e o texto de Mateus 6,6 diz que Deus, ele fala assim, quando você for orar, vai para o seu quarto, e lá em secreto você fecha a porta, e Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Ou seja, não é o Deus que escuta, é o Deus que vê. Vê é diferente de escutar. É o Deus que te vê, ou seja, é o Deus que observa. Porque eu posso te escutar, você falando, eu posso escutar aqui, olhando para cá, fazendo uma coisa, eu estou te ouvindo. Agora, ver não, é diferente, eu presto atenção, vai lá, fala. Então, Deus é isso. Quando a gente dobra o nosso joelho em casa para a gente orar, é Deus que vê, é Deus que está lá, concentrado na gente. E a gente tem que, no mínimo, ter essa vida de oração diária. Uma outra coisa que acontece é falta de comunhão com os irmãos, porque a gente muitas vezes não quer vir à igreja, não quer ir à célula, não quer se relacionar, quer ficar sozinho, isolado. O isolamento é uma característica do povo velho. Nós somos chamados para ter comunhão uns com os outros. Então, assim, o que Deus está preocupado com nós é aquilo que nós temos dentro de nós. Aquilo que nós temos dentro de nós é que vai fazer toda a diferença. É interessante, porque Lucas 5, 37 a 39, eu vou ler para vocês o que Jesus lhe fala aqui nesse texto. Diz assim, ninguém tenta vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará. E os odres se perderão, mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Aí o último versículo diz assim, ninguém tendo bebido o velho quer o novo, porque diz, o velho é bom. É interessante que nesse texto aqui, Lucas mostra o que Jesus queria falar. Ele falou assim, que ninguém que tenha bebido o vinho velho quer o novo, porque diz, o velho é bom. Ou seja, tudo que a gente já tem de velho na nossa vida, é bom, é confortável. Né? Para que eu vou querer algo novo se o que eu tenho já é confortável para mim? Então, muitas vezes, a gente acha assim. E Deus, eu creio que Ele quer fazer da nossa igreja, da nossa vida diária, uma vida de avivamento. Quando a gente sai da expectativa do avivamento, porque às vezes a gente só fica na expectativa, né? Vai ter avivamento, mas o avivamento, como eu falei, acontece dentro de nós, ou seja, não acontece assim. Aconteceu 2 dias, aconteceu. Não, o avivamento ele vai acontecer durante a nossa vida diária de oração. Se não tiver uma vida diária de oração, uma vida diária de leitura da Bíblia, uma vida diária de compromisso com Deus, não tem avivamento. O avivamento ele vai sendo gradativo, aos pouquinhos. Então, a gente precisa sair da expectativa desse avivamento para o início do avivamento. E só há um jeito da gente fugir da religiosidade, fugir do comodismo, fugir da inflexibilidade. É quando nós, os olhos, somos restaurados por Deus. Eu queria encerrar essa mensagem dessa manhã, só lembrando como que o odre era restaurado. O odre, ele só poderia ser um odre novo se ele fosse restaurado. Mas como que ele era restaurado? Então, como eu falei para vocês, dentro do odre estava a pele do animal ali. Eles tiravam essa capa de barro de cima e tiravam a pele do animal. Estudavam ali, tiravam. E aí, como que era feita a restauração do odre?
pegava essa pele de animal, era escovado nela, escovado, muito tempo escovado, assim, então era bem complicado, porque eles tinham que, dava muito trabalho, né? Depois que era escovado na água, né? Ela escovado com água, era lavado, mas eles usavam uma escova muito grossa. Depois que era lavado, tudo isso era colocado para secar. E aí aquilo lá ficava secando por um bom tempo. Tomava muito calor, muito calor, muito calor. Depois que foi secado, o que eles faziam? Eles passavam, untava com óleo de oliva. Depois que untava, aí era escovado com óleo de oliva. E aí depois era colocado para secar de novo. E aí ficava secando, secando, secando. Quando secou totalmente, aí já estava pronto para ser usado de novo. Aí eles recolocavam dentro do vaso aquele odre, e aquele odre poderia ser usado como da primeira vez. Por quê? Porque o processo do óleo entrando na pele, ali, a limpeza dos resíduos antigos do odre velho, e o processo do óleo sendo untado ali, fazia com que a pele do animal ela ganhasse o colágeno de novo. Então ela voltava a ser flexível e ela podia receber de volta o vinho novo. Então eu queria deixar essa mensagem essa manhã para a gente sobre o avivamento do odre novo. Porque Deus ele quer que cada um de nós sejamos odres novos, né? Mas a gente tem coisas em nós que nos prendem, que não querem que a gente seja odre novo. Então, para que a gente seja um odre novo, a gente precisa passar por essa restauração. E muitas vezes a gente vai levar algumas esfregadas de Deus, né? E umas esfregadas bem ruins, porque é difícil você sair do comodismo. Muitas vezes a gente vai ter que ficar no sol, tomando aquele sol quente, né? É difícil sair do comodismo, mas é somente assim que Deus vai fazer da gente outros novos. Né? Amém? Então que Deus abençoe.